Vamos então para Brasília agora ao vivo, 9h12. O presidente da Câmara, Arthur Lira, só deve concluir a votação da regulamentação da reforma tributária após o Senado votar o texto principal. Confere, Aline Beckett. Exatamente, Lívia. O Senado precisa votar ainda o primeiro texto de regulamentação da reforma tributária, né, o PLP 68 de 2024. E o relator, o senador Eduardo Braga, disse que a apresentação do plano de trabalho ficará para essa próxima quarta-feira, né, onde ele deve apresentar ali para os senadores e aí começar a tramitação para a votação desse primeiro texto da reforma tributária. O presidente da Câmara dos Deputados, como você bem disse, Arthur Lira, disse ontem em coletiva, depois da participação em um evento, que este segundo texto da reforma tributária ficará só para depois que o Senado votar o primeiro texto da regulamentação. Nós separamos um trecho da fala dele deste evento sobre esse assunto. Vamos ouvir. Olha, a Câmara já regulamentou, não é? Aí pelo Senado, fala o Senado. O presidente Pacheco, quando solicitou ao governo federal que retirasse a urgência, ele me confirmou que em novembro entregaria o projeto votado. Nós vamos esperar. O projeto não é da Câmara, o projeto não é do deputado presidente Arthur Lira, nem dos líderes da Câmara. O projeto é um projeto para o país. É importante que o vácuo da regulamentação não fique presente. As discussões elas vão acontecer e eu penso que o Senado, com toda a sua responsabilidade, não vai se furtar a fazer a regulamentação esse ano. Se não fizer esse ano, fará o ano que vem. O plenário da Câmara estará lá para deliberar a respeito de todas as alterações que legitimamente o Senado possa fazer no texto. Bom, mas por que esse segundo texto, né? Bom, esse segundo texto são os destaques que ficou para ser analisados depois desse primeiro texto da regulamentação da reforma. Então, são sugestões de deputados de modificação no texto da reforma, né? Uma nova informação que ele disse nesse vídeo que acabamos de ouvir é que o presidente Rodrigo Pacheco acabou prometendo a ele, né, que essa proposta deve voltar à Câmara dos Deputados em novembro. Por quê? Essas modificações que vão ser alteradas pelo Senado precisam passar novamente pela Câmara dos Deputados. Então, por isso que esse segundo texto só deve ser votado depois de toda essa votação, de toda essa modificação do primeiro texto de regulamentação da reforma tributária. A nova informação é de que o presidente Lira teria ficado irritado com isso porque o governo havia apresentado um pedido de urgência, né? Então, o primeiro texto da regulamentação foi aprovado pela Câmara, o presidente Arthur Lira acatou esse pedido de urgência e aí repassou o texto para o Senado Federal. Mas quando chegou no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco acabou pedindo que fosse retirado esse pedido de urgência. Então, com isso, com essa retirada, o texto volta a tramitar devagar no Senado Federal. Mas Lira já se adiantou, conversou com Pacheco e Pacheco prometeu que esse texto deve retornar para a Câmara dos Deputados em novembro, Lívia. Então a gente aguarda aqui como que ficará essa situação e a apresentação do plano que deve ocorrer essa semana. É o que a gente mais faz, né, Aline Beckett? Aguarda para saber quais serão os próximos capítulos. Obrigada pelas informações. Beraldo, vamos aos prazos então. Havia uma previsão inicial de que a regulamentação fosse aprovada nas duas casas até março. Não aconteceu. No primeiro semestre, não aconteceu. Logo após as eleições, a discussão ainda não avançou. Agora em novembro, será? Não será, Lívia, infelizmente não será. E é interessante essa dinâmica porque a reforma tributária foi aprovada na Câmara do dia para a noite, numa pressa tremenda. E a expectativa inicial era que finalmente o Brasil teria um sistema tributário simples, onde o contribuinte fosse respeitado e tivesse clareza naquilo que ele precisa pagar. Veja, nós estamos em 2024, o mundo sendo revolucionado pela inteligência artificial, mas no Brasil o contribuinte ainda precisa preencher DARF à mão, colocar código e se tiver errado, multa no contribuinte. Não é à toa que uma parcela muito grande do judiciário brasileiro é consumido com disputas tributárias. Agora, nessa negociação que houve
para a regulamentação da reforma tributária, começaram lobbies de vários setores e aí começa a pipocar a exceção. Quando tem exceção para um setor que será beneficiado, é preciso haver compensação em outros setores e sobra para o contribuinte, que não tem lobby. O contribuinte simplesmente vota e escolhe deputados e senadores. Mas na hora que chega lá, esses representantes do povo acabam muito sensibilizados pelo lobby dos setores mais importantes da economia brasileira. E a gente vive essa pressão constante de ter que pagar cada vez mais imposto para financiar um Estado ineficiente, porque não faz sentido termos a reforma tributária sem a reforma administrativa. Que Estado brasileiro é esse que a gente precisa financiar? Certamente não é um Estado que nos oferece ineficiência, uma vida difícil sempre que a gente precisa do serviço público, dificuldade até para pagar os impostos e essa situação onde o Brasil nos proporciona, como brasileiros, um país em que até o passado é incerto. A gente acha que se livrou de problemas com o fisco, mas aí de repente alguma coisa muda e a gente está lá devendo de novo.